Sabe, quando a gente pensa em um banco de dados, é fácil imaginar só um lugar gigante para guardar a informação, né? Mas a verdade é que o poder dele vai muito além disso. O que faz um banco de dados ser poderoso de verdade são alguns requisitos que não dá para negociar. São eles que fazem a mágica acontecer e é sobre eles que a gente vai conversar hoje. Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Pensa comigo. De que adianta ter, sei lá, terabytes e terabytes de dados se a gente não pode confiar neles? É como ter uma biblioteca com milhões de livros, só que com as páginas todas fora de ordem. Um volume gigante de informação, mas que na prática não serve para nada. Pois é, o verdadeiro ouro da coisa não está só em guardar. Está em como ele protege, como organiza e, principalmente, como ele garante que a informação certa vai estar disponível para a pessoa certa na hora que ela mais precisa. É aqui que a engenharia por trás de um bom banco de dados brilha. E para que um banco de dados seja realmente confiável, ele precisa se apoiar em três pilares gigantes que constroem essa confiança: segurança, integridade e escalabilidade. Vamos mergulhar em cada um deles para entender o que significam na prática. Vamos começar pelo pilar que, na minha opinião, é o mais crítico de todos: a segurança. Pensa nela como o guardião de um cofre digital. É a primeira e talvez a mais importante linha de defesa que protege o ativo mais valioso de qualquer empresa hoje em dia: os dados. É exatamente isso. Imagina o caos se um sistema bancário falhasse nesse ponto. A confiança no sistema financeiro inteiro iria por água abaixo em minutos. Isso vale para qualquer aplicação. Sem segurança não existe confiança. E bom, sem confiança não existe negócio. Simples assim. Na prática, a segurança se apoia em alguns mecanismos. Primeiro, a autenticação, que é basicamente perguntar quem é você e verificar a resposta. Depois vem o controle de acesso e as permissões, que definem o que essa pessoa pode fazer. Não adianta só ter a chave da porta. É preciso ter autorização para mexer em cada coisa lá dentro. Olha só como isso funciona com papéis bem definidos. Um administrador, por exemplo, é o dono do parquinho, tem acesso total. Já um gerente, ele pode precisar ver relatórios de vendas, mas de jeito nenhum pode sair criando tabelas. E o cliente? Bom, o cliente só pode ver o que é dele e de mais ninguém, cada um no seu quadrado. E isso não é só um conceito não, a gente implementa isso direto no código. Um comando simples como esse aqui, grant select on vendas to gerente, está literalmente dizendo para o sistema, olha, conceda a permissão de leitura de ver os dados da tabela vendas para o usuário com o papel de gerente. É com essa precisão cirúrgica que a gente transforma regras de negócio em segurança de verdade. Beleza, então nosso cofre digital está super seguro. Mas, de que adianta eu proteger o tesouro se ele for falso? E é aí que entra o nosso segundo pilar, a integridade. Ela é a garantia de que os dados não estão apenas protegidos, mas que eles são corretos, consistentes e, acima de tudo, que eles representam a verdade. O problema fica bem claro aqui. Imagina ter dois registros João Silva de São Paulo. É a mesma pessoa? Foi um erro de digitação? A gente simplesmente não tem como saber. A solução? Um identificador único, um ID para cada registro. Com ele, a ambiguidade some. A gente sabe exatamente que o João de ID 1 não é o mesmo que qualquer outro. Isso, na sua essência, é integridade em ação. E para garantir essa consistência, a gente usa ferramentas poderosas. Chaves primárias, como o ID que a gente acabou de ver, evitam duplicações. As restrições ou constraints forçam regras, tipo um campo de e-mail que sempre precisa ter uma arroba. E os relacionamentos bem definidos garantem que as informações se conectem de forma lógica. E claro, a gente implementa isso na unha, no código. Quando a gente cria uma tabela e define uma coluna como primary key, é como se a gente estivesse dando uma ordem direta para o sistema. Nessa coluna aqui, cada valor tem que ser único. Fim de papo. É uma regra simples, mas com um impacto gigantesco, cravada na pedra. A integridade também governa como os dados se relacionam. Por exemplo, uma venda precisa estar conectada a um cliente que existe no banco de dados. O sistema simplesmente não vai permitir que um registro órfão seja criado. Isso garante que todo o ecossistema de dados faça sentido e seja consistente. E aí a gente chega no nosso terceiro e último pilar, a escalabilidade. Sabe por quê? Porque todo sistema que dá certo, uma hora ou outra vai crescer, e muito. O banco de dados precisa estar pronto para aguentar esse tranco, para acompanhar o sucesso sem travar, sem quebrar. Imagina a jornada de um e-commerce.
No lançamento ele está ali, tranquilo, atendendo os 100 clientes por dia. Aí vira um sucesso, esse número pula para 100 mil clientes por dia. A pergunta de $1 milhão é, a arquitetura do banco de dados foi pensada para suportar esse salto de 1000 vezes no volume, sem ficar lento, sem cair? É exatamente aqui que entra a escalabilidade. No final das contas, escalabilidade é isso. É a capacidade do sistema de manter a performance, a velocidade e a disponibilidade, mesmo quando a carga de trabalho aumenta absurdamente. É basicamente planejar para o sucesso desde o primeiro dia. Certo, agora vamos conectar esses 3 pilares com o nosso mundo real para entender por que eles são tão absurdamente importantes no nosso dia a dia. Todos os aplicativos que a gente usa todo santo dia. E-commerces, apps de delivery, redes sociais, bancos digitais, eles simplesmente não existiriam como a gente conhece se por trás deles não existissem bancos de dados que levam segurança, integridade e escalabilidade muito, mas muito a sério. E a integração é a chave aqui. Pensa no aplicativo de delivery. Ele precisa conversar com o sistema do restaurante, com o aplicativo do entregador e com o seu celular, tudo ao mesmo tempo, em tempo real. Essa sincronia toda, essa orquestra complexa, só funciona porque tem um banco de dados robusto ali no centro, regendo toda essa troca de informações. Ok, então vamos amarrar as pontas e resumir a essência do que faz um banco de dados ser, de fato, confiável. No fim do dia, tudo se resume a isso aqui. A segurança funciona como o porteiro do prédio. A integridade é o auditor, que confere se todas as contas fecham, e a escalabilidade é o engenheiro estrutural, que garante que o prédio não vai cair quando mais gente se mudar para ele. Juntos, eles são a base de toda a confiança digital que a gente tem hoje. A conclusão é bem direta. Sem esses pilares, um banco de dados é só um amontoado de informação frágil, vulnerável a erros, a ataques e a falhas quando o sistema mais precisar dele. É um castelo de cartas esperando para desmoronar. Mas com eles a história é completamente diferente. O banco de dados deixa de ser só um depósito e se transforma na fundação, na rocha sólida sobre a qual todos os sistemas modernos que a gente ama são construídos. Bom, se esta análise te ajudou a entender melhor o coração da tecnologia que a gente usa todo dia, considere curtir e compartilhar. Isso ajuda muito o conteúdo a chegar para mais gente. E claro, comente aí embaixo qual o próximo tema que a gente deveria desvendar. Seguir o canal é o que mais nos motiva a criar mais e mais conteúdo como este. Muito obrigado e até a próxima!